Liga dos Campeões de volta e hoje vamos falar do grupo D, grupo da Liga dos Campeões, onde está inserido o Benfica. Benfica que vai receber a equipa espanhola da Real Sociedade no Estádio da Luz. Vamos olhar um pouco para as duas equipas, os dois plantéis, jogadores, a forma, cruzamento entre estas duas equipas e depois dar a minha prédica desportiva. Realçando aqui que sempre que eu dou a previsão do 11, nem sempre eu acerto, tem a ver com as estratégicas dos dois treinadores e há sempre aquelas alterações à última hora que vão no sentido dessa estratégica, e eu tento trazer o melhor 11 para mim que poderá defrontar nesta partida no Estádio da Luz, e vamos então em frente. Depois vou deixar também a minha predict desportiva. Vamos avançar aqui para o site da Academia das Apostas.com. Vocês têm uma panóplia de situações estatísticas, não só na referência Liga dos Campeões, mas também Liga Europa, Conference League e também à volta das ligas por toda a Europa e também por todo o mundo, mas hoje estamos aqui para falar especificamente do grupo D. Grupo D, nós temos a Real Sociedade que está com 4 pontos em 2 jogos, e o Inter também, Inter de Milão de Itália com 4 pontos, e também temos aqui o Salzburg com 3 e o Benfica com 0 pontos. Benfica que já fez 2 jogos para esta competição e ainda não somou qualquer ponto. Em relação às duas equipas, na primeira jornada o Benfica perdeu em casa na Luz frente ao Salzburg, enquanto a Real Sociedade em casa empatou com o Inter de Milão por 1 bola, o que na segunda jornada a Real Sociedade vai à Áustria jogar frente ao Salzburg e tem aqui uma excelente vitória por 2-0, enquanto o Benfica em Itália frente ao Inter perde por 1-0. Portanto, as contas é que o Benfica nesta fase com 0 pontos tem aqui, na minha opinião, uma final para jogar na Luz frente à Real Sociedade, até porque se a Real Sociedade vencer vai somar aqui 3 pontos, o que os espanhóis ficam com 7 pontos e o Benfica com 0 pontos a faltarem 3 jogos. Portanto, a dificuldade do Benfica é enorme. Caso o Benfica empate, na minha opinião, será um mau resultado, porque o Benfica acaba a primeira volta com 1 ponto e deixa a Real Sociedade com 5 pontos. Portanto, aqui o único resultado para o Benfica é a vitória, porque com a vitória Benfica aqui com 3 pontos, deixando a Real Sociedade com 4 pontos, ficando a 1 ponto de distância. Portanto, é crucial o Benfica vencer o jogo frente à Real Sociedade. Benfica que está no Campeonato Português na segunda posição. Benfica tem 21 pontos, está atrás do Sporting com 22 pontos. Futebol Clube do Porto em terceiro com 19 pontos. Benfica que em 8 jogos efetuados, o Benfica tem uma derrota para o campeonato, frente ao Boa Vista no estádio do Bessa. Benfica que tem 18 pontos, 18 golos marcados, peço desculpa, tem 18 golos marcados e tem 7 golos sofridos em 8 jogos. Em relação à Real Sociedade, os espanhóis na La Liga estão na 5ª posição, portanto a Real Sociedade em 10 jogos tem 18 pontos. É uma equipa que já conta com 2 derrotas e 3 empates. Real Sociedade que tem 12 golos sofridos e 18 marcados. Aqui o ponto é que a equipa espanhola tem mais golos sofridos do que número de jogos. Portanto, a Real Sociedade acaba por ter na sua linha defensiva algumas dificuldades, mas não só na linha defensiva, como em toda a sua organização defensiva. Portanto, Benfica na segunda posição, Real Sociedade na 5ª posição. Olhando para o plantel da Real Sociedade, pode passar por algo desconhecido para muita gente, mas quem segue o Campeonato Espanhol e quem segue a Real Sociedade já também tem um bom conhecimento sobre os jogadores que esta equipa espanhola tem. Posso-vos destacar alguns jogadores. Eu não sei se vou destacar alguns jogadores da linha defensiva, até porque este Lenormand, Robin Lenormand, é um dos centrais titulares
com Traoré na direita, com Munhoz na esquerda. Zobeldia também costuma jogar no eixo defensivo juntamente com Normand, mas queria mais destacar o meio campo. Acho que o meio campo da Real Sociedade é um meio campo muito forte, e à cabeça aqui 3 jogadores. Zubimendi, com 24 anos, parece-me ser o médio mais posicional, acompanhado com 2 canhotes, curiosamente aqui 2 canhotes, o Merino de 27 anos e o Brais Mendes de 26 anos. Portanto, é um trio no meio campo muito forte, e claramente parece-me que é o coração desta equipa da Real Sociedade, em que na frente conta com 3 jogadores que também oferecem muita qualidade. Infelizmente, André Silva, o nosso português, está lesionado, portanto não vai contar para o jogo na Luz frente ao Benfica, mas quero destacar Kubo, o japonês de 22 anos, tem sido o jogador furor desta equipa da Real Sociedade, mas também Oyarzabal, esquisito este nome, mas Oyarzabal tem 26 anos, é o número 10 que joga mais solto na frente de ataque, e depois este extremo médio-ala, que ainda tem um nome ainda mais esquisito, que é Barrenechea. Barrenechea é o número 7, e que este número 7 traz e cria uma dinâmica muito interessante também a esta equipa da Real Sociedade. Naquilo que é o cruzamento dos resultados das duas equipas, o Benfica nos últimos 10 jogos tem realmente 2 derrotas a contar para a Liga dos Campeões, mas que soma 8 vitórias. Estamos aqui nos últimos 10 jogos, tem também aqui um jogo frente ao Futebol Clube do Porto a contar para o campeonato, mas o Benfica a nível interno está na máxima força nos últimos 10 jogos, mas a nível externo o Benfica tem aqui 2 derrotas, uma contra o Inter e outra contra o Salzburg. Em relação à Real Sociedade, nos últimos 10 jogos tem 2 empates e 2 derrotas. É mais recente a derrota da Real Sociedade, que foi em casa do Atlético de Madrid por 2-1, mas depois aqueles 2 empates, estamos a falar já no mês de setembro, a Real Sociedade que empata com o Inter, tem uma derrota nessa série. No jogo anterior ao jogo do Inter tem essa derrota com o Real Madrid fora por 2-1, e reparem que as derrotas desta equipa é sempre pela margem mínima, e depois tem aí um empate ainda mais atrás frente ao Las Palmas. Portanto, o momento da Real Sociedade não sei se é melhor que o do Benfica, até porque tivemos aqui as pausas para as seleções nacionais. Aqui o destaque é que no dia 8 de outubro a Real Sociedade teve derrota frente ao Atlético de Madrid, mas no dia 3 de outubro o Benfica tem essa derrota frente ao Inter. Eu acho que as duas equipas estão muito bem preparadas para este jogo, até porque estamos aqui a falar de competições diferentes, porque o último resultado do Benfica foi com o Lusitânia para a Taça de Portugal, e o último resultado da Real Sociedade foi em casa com o Mallorca e acabou por vencer por 1-0. Naquilo que é a minha predict para a predict do 11 destas duas equipas, por vezes é difícil colocar aqui uma estrutura tática quando muitas vezes ela não é identificada dentro de campo, até porque esta Real Sociedade, através do Brais Mendes e do Merino, acabam por desfazer este possível 4-3-3 ou 4-4-2, porque isto é muito simples, porque a movimentação muitas vezes do número 7 acaba por determinar que o Brais Mendes arrasta-se um pouco para a direita e eles acabam por jogar num 4-4-2, mas muitas vezes o cubo está aberto na esquerda, em que o Barrenechea aparece no corredor contrário, e aqui estaríamos presente a um 4-3-3. Portanto, isto visualmente isto é mais fácil de entender, mas Alex Ramiro será o guarda-redes da Real Sociedade, uma linha de 4 com Traoré na direita, Zubeldia e Lenormand, a dupla de centrais, e depois à esquerda Munhoz será o lateral. Meio campo a 3 com Brais Mendes, Zubimendi e Merino, e atenção ao posicionamento do Barrenechea, o número 7, e depois mais na frente, Kubo e
e Oyarzabal. Eu coloquei ali o Carlos Fernandes, porque há uma dúvida entre o Kubo jogar de início ou não, e eu creio que se Carlos Fernandes jogar de início, vai fixar muito mais o avançado, e Oyarzabal será o jogador que irá acompanhar, e claramente a Real Sociedade apresenta aqui um 4-4-2. Por parte do Benfica, há aqui também algumas dúvidas. Estamos a falar de Bá e de Di Maria, portanto, e Coxo, portanto, Bá, Di Maria e Coxo, até porque algumas lesões e problemas musculares até à última da hora. Vamos ver se estes 3 jogadores regressam à equipa principal do Benfica, mas eu trago aqui Trubin na baliza, uma linha de 4 com no meio Otamendi e António Silva. À direita jogará Osnas, ou possivelmente Bá poderá estar de regresso ao 11 do Benfica, mas vamos aqui optar por Osnas à direita, e na esquerda parece-me que Bernat será o escolhido para Roger Schmidt representar aqui o 11 do Benfica. No meio campo a dúvida estará em Coxu, a ver, vamos se o médio regressará a 100%, que será acompanhado com João Neves ao lado. Na frente, também estas dúvidas com Di Maria. Se Di Maria for titular, eu creio que a dúvida passará por João Mário ou David Neres. Di Maria, se não jogar, o Neres jogará certamente à direita, e depois à esquerda poderá aparecer João Mário. Não tenho dúvidas, é no corredor central. Vamos ter o Rafa Silva a jogar nas costas do ponta de lança. A ver, vamos se aquele golo de Artur Cabral frente ao Lusitânia para a taça faz com que o jogador brasileiro possa ser titular nesta equipa do Benfica, mas mesmo assim vou apontar baterias para o Musa. Portanto, o Benfica na sua habitual estrutura frente a uma Real Sociedade que eu acho que vai criar muitos problemas à equipa do Benfica. Como eu estava a falar, a Real Sociedade tem uma dinâmica muito boa. Aliás, é das melhores dinâmicas que eu mais gosto de ver de jogar desta equipa espanhola. E isto vai determinar com as características individuais dos seus jogadores e aquilo que eles podem fazer no momento ofensivo versus momento defensivo. Também não dá para falar neste vídeo de toda a forma de como a Real Sociedade joga, mas vou aqui apontar algumas situações que é muito importante para que o Benfica depois saiba reagir a essas situações. Zubimendi parece-me o médio mais posicional, e depois à frente 2 canhotos, 2 esquerdinos, Brais Mendes e Merino. E é lógico que Kubo é um jogador que aparece muitas vezes colado à linha mais à esquerda, até porque é um jogador que gosta de fazer a diagonal para dentro, e em muitas situações este Barrenetxea acaba por se juntar ao corredor central, e o jogador que dá largura neste lado esquerdo da equipa da Real Sociedade é o próprio Merino. Portanto, o Merino, tanto o Merino como o Brais Mendes funcionam muitas vezes como mesalas, tá? O que são mesalas? Mesalas são médios com uma grande capacidade de fazer o movimento de dentro para fora e aparecerem nos corredores centrais. Portanto, tanto o Brais Mendes como o Merino são médios que conseguem aparecer nos corredores laterais, mas também têm uma grande capacidade de aparecerem em linhas mais subidas. E o Oyarzabal é o jogador que joga mais solto neste corredor. A dinâmica é um pouco confusa, mas dentro de campo dá para ver muito bem a ginástica posicional destes jogadores. O número 7 preferencialmente pode jogar aberto com o Kubo, portanto os médios / alas extremos jogam mais abertos, e Oyarzabal é certamente o homem mais móvel, e depois as subidas de Brais Mendes e Merino. Se nós olharmos para aqui, para esta estrutura, parece que nós estamos a ver aqui um 4-3-3, não é? Oyarzabal é o avançado mais móvel, e depois tanto o Kubo como o número 7 Barrenetxea acabam por usufruir dos corredores laterais, mas não é bem assim, porque muitas vezes o Kubo também se junta ao Oyarzabal, e mantendo então aqui os 2 da frente,
irá puxar o Brais Méndez no corredor centro-direita, Zubimendi, Merino, e atenção às subidas também dos laterais da equipa da Real Sociedade. A Real Sociedade, quando está em posse, quando está num ataque posicional, a movimentação de Brais Méndez e de Merino é certamente aquilo que fará mexer com esta equipa. Porquê? Porque vai despoletar depois dinâmicas e deslocamentos tanto de Cumo como do Barrenetxea. Eu creio que o Barrenetxea é um jogador mais fixo do centro-esquerda. Acho que é um jogador, por exemplo, que Osnes vai contar muito mais com ele. Mas atenção a Bernat, eu não contava tantas vezes com o Cubo, apesar que o Cubo gosta de aparecer nesta zona, mas atenção à subida dos laterais e essa mecânica. Mas mais importante do que isso, eu acho que Coxo e João Neves vão ter grandes dificuldades com jogadores da Real Sociedade que vão aparecer nessa zona, até porque Oyarzabal é um jogador que sai, o Cubo é um jogador que entra, e depois tens Brais Méndez mais à direita e tens o Merino mais à esquerda. Portanto, não vale a pena fixar posicionamento Coxo com Brais Méndez e João Neves com Merino, até porque outros jogadores vão aparecer na zona. E é aqui que João Mário e Neres serão muito importantes para a equipa do Benfica em termos defensivos. Estamos a falar de organização defensiva, porque se João Mário não fechar e se Neres também não fechar, ou Di Maria, o Benfica vai ter um problema enorme nessa zona. E eu creio que em termos defensivos o grande problema desta Real Sociedade é bola nas costas. Já contra o Salzburg tiveram muitas dificuldades nessa fase, apesar que a linha vai descendo e consegue reduzir essa profundidade, mas depois reagir ao momento da bola acaba por ser mais complicado. Normalmente eles defendem em 4-4-2, em que Zubimendi vai ter a companhia de Brais Méndez um pouco mais à sua direita, com Merino, Zubimendi, e Barrenetxea acaba por descer, ficando então Cubo e Oyarzabal no corredor central. E muitas vezes dizem que a Real Sociedade joga em 4-4-2, mas é mais fácil ver esta equipa em termos defensivos, porque realmente é mesmo um 4-4-2, mas com bola este 4-4-2 é realmente desfeito. Por parte do Benfica, o Benfica tem claramente que conseguir criar situações de 2-1 no corredor à esquerda com Bernat e João Mário, ou à direita com Bá, Neres e Di Maria. Se não tiver o acompanhamento de Barrenetxea ou de Brais Méndez, acho que o número 7 é pior a fechar o espaço do que o próprio Brais Méndez. O Benfica depois vai ter que procurar muito bem as movimentações de Rafa, até porque Musa vai estar à marcação com os dois centrais, e o Rafa será importante nesse jogo entre linhas para que depois o Coxo e o João Neves consigam jogar de frente para o jogo. É lógico que o Benfica poderá aproveitar mais o contra-ataque, porque os dois médios, o Brais Méndez e o Merino, acabam por subir muito, e o Benfica pode aproveitar esse contra-ataque. Se for em ataque posicional em momentos do jogo, o Benfica claramente tem que aproveitar a relação dos corredores, em que Bernat no lado esquerdo, Bernat, João Mário e Coxo a funcionar como um triângulo e ter superioridade numérica sobre o Brais Méndez e o Traoré. Do corredor contrário, tu tens David Neres, Di Maria, David Neres ou Di Maria com Osnes ou Bá, mas certamente traz também aqui a movimentação do João Neves, fazendo um triângulo, um 3-2 com Barrenetxea e Munhoz do lado esquerdo. Portanto, eu falei aqui em alguns pontos importantes da parte da Real Sociedade, daquela dinâmica um pouco confusa, mas acaba por baralhar muitas vezes a organização defensiva do adversário. Para este jogo, numa odd, que eu não sei como é que estão as odds, mas numa odd interessante, certamente que daria a vitória para o Benfica, até porque é uma final, e a odd do Benfica até deve estar um pouco alta, porque o Benfica vem de 2 derrotas para a Liga dos Campeões. Portanto, a minha predita esportiva é para a vitória do Benfica no Estádio da Luz contra a Real Sociedade, a contar para a Liga dos Campeões.